Gente, é o seguinte, eu acho que foi em 2022, o ano passado, né? A gente leu, acho que foi nos dois segundos anos, a gente leu essa redação que eu criei para brincar, né? Para, assim, ensinar como é que a gente faz a estrutura da redação. Aí o tema foi o aluno Pedro, né? Aí, assim, basicamente, não o comportamento, mas assim, a atuação de Pedro na matéria, né? Só para brincar, ele fez até uma redação respondendo a essa redação, né? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai analisar como a gente sempre está fazendo, né? Fazendo, a gente vai analisar parte por parte, beleza? Lembrando que essa redação é só para mostrar a estrutura, como é que a gente faz a introdução, desenvolvimento, né? Aquelas partes específicas também, né? Ou seja, é uma redação maluca, né? Basicamente. Vamos lá, mas ela é engraçada, ela pode ajudar. Vamos lá, vamos começar a analisar aqui. Vamos lá. Essa tem título, né? Lembrando que eu estou seguindo a estrutura Enem de redação, né? Vamos lá. Por uma aluna. Eita, isso aqui é aluno melhor, né? Vamos lá. Por um aluno melhor. Vamos começar pela introdução, como sempre, né? O filme Muro da Escola, 2008. Esse filme aqui não existe. Eu inventei, né, para fazer uma alusão aqui. Eu começo com uma alusão, né? O filme Muros da Escola, 2008, retrata um aluno do ensino médio que não valoriza as aulas de literatura de uma escola pública americana. Então vou grifar aqui que eu já começo a fazer uma alusão. Vou colocar alusão de verde. Fiz uma alusão ao filme. Esse filme não existe, eu criei só para brincar. E o que é dito nesse filme? Que um aluno do ensino médio ele não valoriza aulas de literatura de uma escola pública americana, né? Certo. Por que eu fiz isso? Porque em seguida eu vou mostrar que na realidade, na, na, no real mesmo, isso acontece. Porque é meu tema, né? Então eu digo, ó, fora da ficção, ó, comecei uma alusão, vou passar para outra coisa, que seria o tema. Então eu já coloco o conectiva. Essa expressão de conexão, né? Eu coloco aquela vermelha, que seria o conectivo. Ou seja, o que quer dizer isso fora da ficção? Saindo da ficção, né? Não é mais ficção, porque eu falei da ficção aqui do filme e agora eu não estou mais na ficção, né? Vou falar da realidade. O estudante Pedro de Almeida menospreza a disciplina de língua portuguesa ministrada pelo professor Henrique Andrade na EREM Santos Cosme e Damião. Então veja, gente, ó. Então eu posso chamar isso aqui do tema. O que eu fiz? O tema, bota azul. O tema é basicamente o quê? Que o Pedro de Almeida menospreza a disciplina de língua portuguesa, né? Que é ministrada, assim, que é dada, né? Que é administrada pelo professor Henrique. Então, basicamente, a estrutura que eu usei, a estratégia que eu usei para apresentar a redação foi: fiz uma alusão a um filme. E isso é um clássico, né? Você faz alusão a qualquer uma coisa sei lá, de ficção, de um anime, que nem eu falo direto para vocês, né? Pode ser um anime, pode ser qualquer coisa que tenha a ver com o tema. Como existe um paralelo aqui entre o tema, claro que tem inventado, eu criei nessa situação, né? Mas isso acontece muito. Existe uma lógica entre o que acontece na ficção também acontece de alguma forma aqui em azul, realidade, certo? Então já tem uma alusão para começar a redação, tenho o conectivo fora da ficção e tem um tema em azul. Tenho quase tudo, né? Que falta agora para completar a introdução? Eu preciso da tese. Vocês sabem disso, né? Eu preciso opinar, dar uma opinião, né? O meu ponto de vista, que é a ser defendido, né? Agora. Então eu digo, ao analisar tal problema, ó, vejam, já usei um conectivo aqui, uma expressão de conexão, para iniciar a tese. Vou colocar em vermelho também. Quando eu digo ao analisar tal problema, a que problema eu estou me referindo? Ao problema do aluno, do menosprezo de Pedro Almeida em relação à disciplina ministrada pelo professor. Ó, então eu coloco a analisar tal problema, certo?
Aí eu começo a tese. Está clara a necessidade, ó, marca a opinião, ó. Gente, ó, percebam o seguinte, ó. Quando eu jogo o tema em azul, eu coloco um fato. Ó, qual é o fato, ó? O estudante Pedro menospreza a disciplina. Certo? Tá aí, é fato isso. Quando eu vou para minha tese, eu coloco uma opinião, é o que eu acho sobre esse problema, né? Aí eu digo, está clara a necessidade de Almeida se reconhecer como um aprendiz horrível e finalmente admitir quão maravilhoso o educador é. Vejam só. Então, ó, que nem no outro vídeo eu falei, no outro vídeo da redação do, do desafio de se fazer uma redação, né? Aqui, ó, eu coloquei também uma tese dupla. O que é a tese dupla? Eu divido a tese em duas partes. Qual é a primeira parte? Eu digo que o que é claro. Ó, eu já marco minha opinião aqui, ó. O que está claro? É a necessidade de Almeida, que é Pedro, né? De se reconhecer como um aprendiz horrível. Então, ele tem que se reconhecer assim e também admitir quão maravilhoso o educador é. Então, a tese tem duas partes. Por que eu faço isso? Por que a gente tem que fazer isso? Porque essas duas partes, eu vou dividir direitinho. Vamos colocar duas cores diferentes na tese, né? Vamos colocar a primeira parte, Almeida se reconhecer como um aprendiz horrível. Vamos colocar azul. Não, azul eu usei no tema, né? Vamos colocar. é, Vamos colocar um roxo aqui. E a gente pode grifar o roxo assim. E colocar esse roxo mais claro aqui. Para ser a segunda parte da tese, né? Pronto. Então, em resumo, qual foi é uma introdução básica, simples, né? Usei uma alusão falsa que não existe, o filme não existe, mas está conectado ao tema. Coloquei o conectivo para sair da alusão e para ir para o tema, que é um fato. Coloquei aqui também o conectivo para já introduzir a minha tese. E a minha tese, ó, ela tem duas partes. Tem também a primeira parte, Almeida se reconheceu como alguém, como um aprendiz horrível, e ele admitir quão maravilhoso o educador é. Vamos ver umas coisas importantes aqui. O conectivozinho aqui é I, você sabe da adição, né? Tá claro aí, vou colocar em vermelho. Porque eu coloquei que ele tem que se reconhecer como aprendiz. E também adicionei que e finalmente ele tem que admitir quão maravilhoso é o educador. Quem é o educador? Pedro ou o professor? Aqui eu usei educador para não repetir. Vou colocar como. Não é conectivo, mas vou colocar como referenciador em vermelho. Certo, tá aí. Que mais que a gente pode ver nessa introdução? Então tá completinha, né? Alusão. Então vamos colocar o esquema de aqui. Que foi usado. O esquema usado para fazer a introdução. Alusão. Fiz uma alusão, tema. Em seguida, eu coloco o tema em si e coloco a tese. E percebam que usem as transições. Ó. Eu transito do tema, não da alusão, e uso fora da ficção para sair da alusão para ir para o tema. Então, gente, assim, não tem nada de incrível nisso daqui. É uma introdução simples. Tudo bem, tem erros aí, na verdade, e a gente pode analisar, mas dá para perceber a estrutura. Vamos lá, próximo vídeo a gente vai falar sobre o desenvolvimento dessa redação, né?